Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional para falar sobre a unidade do Reino Unido no combate à pandemia. E o contexto que eu quero trazer para a gente poder falar sobre esse assunto de hoje é a mudança do slogan do governo de Boris Johnson acerca de como a população deve fazer para combater o coronavírus. Até a semana passada, o slogan do governo era Stay Home, Protect the NHS, Save Lives, ou Fique em casa, proteja o Sistema Nacional de Saúde e salve vidas. Mas essa semana, o governo de Boris Johnson mudou o slogan do combate à pandemia, que passou a ser Stay Alert, Control the Virus, Save Lives, ou Fique alerta, controle o vírus e salve vidas. Como sabemos, Boris Johnson é o primeiro-ministro do Reino Unido. E o Reino Unido envolve 4 países: a Inglaterra, Escócia, País de Gales e a Irlanda do Norte. Desses 4, 3 se mostraram profundamente insatisfeitos com a mudança do slogan, que, segundo eles, tornou a mensagem para a população extremamente vaga, ao trocar a ideia de fique em casa por fique alerta. Boris Johnson falou em um plano para a reconstrução, naturalmente pensando já numa realidade pós-coronavírus, e disse que esse plano teria por objetivo manter a unidade do Reino Unido. Faltou, no entanto, combinar com os outros 3 países do Reino Unido que desenvolveram planos próprios de como combater a pandemia. É importante lembrar que os outros 3 países são críticos às posturas de Boris Johnson diante da pandemia, não é de hoje, e atribuem o enorme número de casos e, portanto, como consequência disso, o enorme número de mortes a uma certa leniência do governo, uma falta de clareza no momento de se comunicar com as pessoas. A título de contextualização, é importante lembrarmos que o Reino Unido já teve quase 230 mil casos e 32 mil mortos, já é o país mais atingido da Europa. E uma quantidade gigantesca disso, uma parte gigantesca disso, está somente na Inglaterra. Naturalmente é uma população, mas desses quase 230 mil casos, quase 140 mil foram apenas na Inglaterra. A Irlanda do Norte, com naturalmente uma população muito pequena, de cerca de 2 milhões de pessoas, teve apenas 4 mil casos. E o governo da Irlanda do Norte atribui isso exatamente a uma reação mais rápida e mais dura com relação à necessidade de isolamento social. A Escócia, com quase 14 mil casos confirmados, e o País de Gales, chegando a 12 mil casos confirmados, também reagiram negativamente à falta de clareza na nova comunicação do governo. Sobretudo levando em consideração que Boris Johnson disse que o Stay Alert, ou Fique Alerta, chamava a população a ter bom senso. Lembremos que há poucas semanas a grande notícia na Inglaterra era o fato de que pessoas estavam queimando torres de transmissão da internet 5G porque supostamente elas transmitem o coronavírus. Nesse sentido, esperar bom senso da população como um todo é uma tarefa bastante ingrata e quanto mais clara for a comunicação, melhor. O que País de Gales e Escócia principalmente temem é que a população da Inglaterra receba essa mensagem como uma certa liberação do isolamento social e queiram, por exemplo, ir tanto para o País de Gales quanto para a Escócia para passar, por exemplo, o fim de semana. E muito embora as viagens não estejam liberadas pelo Reino Unido ainda para fim de semana ou férias, por exemplo, mas nada impede que as pessoas peguem os seus carros e dirijam até locais onde elas possam se exercitar. E por que não sair de grandes cidades inglesas e dirigir até, por exemplo, o País de Gales ou a Escócia para um dia ao ar livre diante de belas paisagens galesas ou escocesas? Tudo isso tem levado a críticas com relação à falta de coordenação do governo de Boris Johnson junto aos outros países do Reino Unido, que não apenas a Inglaterra, e também com relação
a prefeitos e representantes locais. E isso se torna ainda mais grave quando lembramos que o Reino Unido é, novamente, o país europeu mais atingido pelo coronavírus. Se o Brexit já tinha explicitado a dificuldade de se ter uma política una para todo o Reino Unido, diante de controvérsias com relação às vontades de uma região A, B ou C, a crise do coronavírus vem mostrando que essa dificuldade de coordenação é ainda mais severa, envolvendo uma doença que já matou mais de 30 mil pessoas no Reino Unido como um todo. Se essa e outras colunas te interessam, você pode acessar o nosso site www.petitjornal.com.br e se tornar um apoiador do Petit. E, enquanto isso, você pode curtir outros conteúdos que nós estamos produzindo aqui no nosso programa, como, por exemplo, a aula aberta e gratuita, a segunda, que eu e o Daniel vamos dar no próximo dia 19 de maio, às 21 horas. Procure nas redes sociais do Petit Jornal e se inscreva para garantir a sua vaga. Eu tenho certeza que você vai gostar, porque a gente vai falar um pouquinho sobre uma certa atualização sobre as consequências políticas e econômicas da atual crise. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.